começar o vídeo assim mais descontraído, né? Coisas que eu ia falar a respeito da minha vida. Vamos começar falando sobre mim, né? Pô, sou um Álvaro, vou começar a fazer os vídeos. Tenho 25 anos, né? Sou formado em engenharia civil e acho que o vídeo que eu quero falar sobre é que nem todos os brasileiros são como a média. Eu acho que tem muitos vídeos que falam sobre é, assim, o brasileiro é isso, ele sofre muitas coisas. Eu creio que a maioria sim, inclusive tu escolher, né, sobre a votação, a eleição, acho que comenta muito, se fala muito sobre, se baseia muito como perfil de imagem do brasileiro, né, inclusive como ele é falado internacionalmente, né, então isso é muito doido. E eu tava vendo muitos vídeos recentemente, né, um grande salve aí, né, pro Viajante, pro Coruja, até pro canal Psicose também, que fala sobre filosofia, né? Recomendo muito esses três canais. Então, a galera, às vezes o que a gente pesquisa muito no YouTube, fala sobre muito relacionamento, eles falam muito de relacionamento, sobre finanças, sobre desenvolvimento pessoal, mas o foco é sobre o que isso nos autorreflete. O que a gente tem tanto esses conhecimentos, sendo que o Brasil às vezes está do mesmo jeito que está. Então, tem muita questão de falar sobre infraestrutura, o que adianta de sempre se desenvolver como pessoa, tudo, se o Brasil a gente continua na mesma. Acho que, infelizmente, por mais que a gente seja 1%, né, e ter a média dos brasileiros, que tu sabe como é, que a maioria conhece ou pelo futebol, pela cerveja, né, enfim, o estereótipo, né, do homem, quando esse homem foge desse estereótipo, busca se desenvolver, busca até religião, né? Focado na religião, tudo. Não o estereótipo do religioso, tipo, o cara fechadinho e tal, mas como jovens como a gente, ou gente que chegou mais velha e tipo, atingiu aquela iluminação de chegar e falar, pô, vou procurar me desenvolver, sendo que a maioria ainda tá do jeito que tá, a média, né? Então muitas pessoas vão para outros países, conversam, né? Inclusive falam que, pô, vamos casar com uma estrangeira, as mulheres são assim, são assado, e eu acho que o papo que eu vim aqui falar sobre a nossa. Tem esse reflete, né? Se a gente procura se autodesenvolver, ter esse 1%, mas a maioria tá do jeito que tá, então qual é o nosso objetivo aqui, né? Ainda mais que a gente tá falando sobre a nossa família. E a nossa família também, às vezes, fala sobre muitas coisas que às vezes nos colocam para baixo, outros colocam até para cima, mas às vezes expõem as suas ideias impostas naquilo que tu realmente deseja. E aí a galera fica meio na média, né? E é aí que faz a gente ficar na média, sendo que a gente podia evoluir muito mais. E eu acho que eu, inclusive, eu me encaixo aqui. Pô, sou engenheiro, eu tenho inglês, eu tenho engenharia civil, mas eu ainda não tenho aquele alavanque, aquele voo. Então, pô, o que a galera tá fazendo agora, né? Que tá na média, mesmo que a galera procure conhecimento, tá do jeito que tá, né? A média. Então, e o que, inclusive, o que a saúde sempre implica, né, nas notícias que tu vê aí, que já vamos chegar lá, da saúde, né, que a média do povo, né, fala sobre longevidade, essas coisas, conhecimento, que é sobre as telas, a internet, é sobre como a gente usa a internet. Então a galera fala sobre a pornografia, fala sobre o uso de telas das redes sociais, e mesmo tu tendo esse conhecimento e saber aplicar aquilo. Acho que está naquilo que a gente pode usar como forma de monetização. E também não tem aquele passo a passo. Por exemplo, tem os afiliados, tem os dropships, que é as vendas em estoque, que também é meio que tu te afilia aquilo, né? Ou às vezes a pessoa faz curso de vender curso aí, tá atraindo mais gente que também fica parada, fica na média. Então essa que é a reflexão que tem que bater, né? Tem que bater. Então, aí às vezes um quer enganar o outro, eu acho que tem a forma como a gente tem que mostrar a nossa essência através dos nossos vídeos, né? Acho que através de vídeos longos. Aí os shorts também, então faz a galera, por exemplo, postar vídeos nos shorts, postar vídeo em outras plataformas, que são vídeos curtos. Acho que o gap, se seja tu aparecendo ou não aparecendo, acho que seja em tu mostrar a tua essência através dos vídeos, né? Talvez sua opinião vai discordar, não vai concordar, mas o ponto que eu quero chegar é sobre a gente, porque mesmo a gente tendo essas opiniões, mesmo a gente tendo esse conhecimento,
Até mesmo que a pessoa não tenha conhecimento, não tenha experiência nada, ela continua na média. Ela tá travada ali na média. Acho que tá na forma como a gente tem um lado do positivo e do negativo de se pensar. Eu acho que a gente tem que ter aquele equilíbrio, não ser tão alto assim, positivo, nossa, é que tu acaba te iludindo muito, e não ser tão negativo que também tu vai ficar extremamente baixo, vai ficar embaixo lá, porque tu não consegue alavancar, que é até pior do que tu tá travado assim na média. Então, esse que é o ponto. Quando chega esse ponto assim, ó, aí sim os dois podem chegar naquela conversa e nivelamento sobre falar sobre as tuas emoções e a razão, porque a razão te leva a ser pessimista e a emoção te leva a ser até muito positivo, né? Só que ele pode chegar a pontos de tu viajar, ser assim mais, né? É, mais para lá do que para cá, né? Esquece a palavra. Mas enfim, eu acho que esse que é o ponto. Acho que tá no sentido de a gente acreditar na gente. Tem gente que, pô, vou seguir tal método que as pessoas ensinam muito nos vídeos curtos. Até os cursos online lá dos links lá que o pessoal manda pra tu pagar e tu assistir às aulas, né? Mas aí tu não consegue te identificar, e aí? Esse também é o BO. Então é meio que tu te trai na tua essência. Acho que tu vão falar sobre essência. E quando as pessoas não. Essa que é a palavra-chave do vídeo. Enquanto a gente não conversa com a essência, tu vai ficar ou pra baixo ou pra cima. Tipo, pra cima no sentido de tu tá iludido ali, ou muito pra baixo no sentido de tu tá tão realista que tu fica muito pessimista. Então, tem que chegar assim naquela conversa, sobre se conversarem. E também tu tá com as pessoas certas, porque tu vai estar com pessoas que vão te iludir muito, e vai estar com aquelas pessoas que vão te falar tanta realidade na tua cara que tu vai te jogar mais pra baixo. Então, tu tem que ter as duas formas de se reconciliar, entendeu? Os dois polos ali, tchan, entendeu? Essa que é a parada. E quando os dois conversam, ah, mano, vou mudar de país, ah, eu vou mudar de ambiente, ah, eu vou mudar de casa. Mano, tá no sentido da nossa mentalidade. Não é na mentalidade, tipo, ah, eu quero ser independente, tá? Tá, e aí? E tu vai chegar lá e tu vai repetir o processo, o ciclo de novo. Porque a gente não conversou com a gente, entendeu? Inclusive, o grande salve pro Psicose aí, que o cara é muito filosófico. Né? Não tô copiando nada, só o que eu aprendi, né, vendo os canais, tudo, e conversando sobre eles, entendeu? Entre eles, não falando sobre, ah, é isso e aquilo, que é essas bolhas também que te mantém na média, que é a mediocridade. Enfim, mas essa mediocridade é o que faz a gente ficar nesse modo caverna. O modo caverna faz necessariamente a gente ficar conversando sobre si e ter aquela reconciliação de todos os polos. Né? Sobre, ah, esse polo aqui tá certo, esse polo aqui tá errado. Que é que a galera fala muito, né? Que nas bolhas falam. Que é, inclusive, outros grupos, né? Que falam, ah, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. E, inclusive, isso que faz gerar essas guerras, né? Tanto, assim, guerra assim mesmo, que tá acontecendo agora, quanto de ideologias. Eu acho que tem que ter aquela conversa, sabe? Aquela reconciliação. Só que é um bagulho que é muito difícil de fazer. E, inclusive, é isso que tem que chegar isso que chega à iluminação, à evolução. Isso em tudo na nossa vida. É a reconciliação das coisas. Quando não há essa reconciliação, gera um desequilíbrio. E esse desequilíbrio é que faz a gente manter naquela média ali, entendeu? Uns vai ficar mais para baixo, né? Uns pouco mais na vantagem, justamente por estar levando essas pessoas para baixo, né? Então é isso. A gente tem que conversar com a nossa essência. Seja o quê? Pegar, conversar, falar dos vídeos, conversar. Se a pessoa discordar muito, já vê que ela tá falando mais dela do que da gente. Inclusive, esse é uma alta reflexão minha, né? E eu queria compartilhar pra galera. Né? Então, é isso. Acho que essa é a minha opinião. Ver 8 minutos de vídeo, deixa dar uns 10 minutos pra finalizar. E é isso. Inclusive, ó, fazer um merchan pra finalizar o vídeo. Eu tô tendo um e-book falando sobre. Pô, quer ter um shape legal, conteúdo. Às vezes, mano, não adianta só comprar os produtos da Growth. Esses produtos aí. Né? Às vezes tá no sentido de você ter uma autodisciplina, né? Você, às vezes, o teu corpo, com poucos exercícios, já fica mais desenvolvido. Uns tem que se desenvolver mais. Então, vê aí o meu link na descrição falando sobre o Projeto Lobo. Que às vezes até receitas, mano, já te dá aquele up, entendeu? Dá aquele up em ti. E tu faz, mano, o exercício que você achar mais confortável, mais legal de fazer, né? Não é tipo, ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque vai fugir da tua essência, né? Então, se você tem interesse, né, adquirir do meu e-book, falando sobre receitas, falando sobre algumas dicas, né? Isso tu consegue te adaptar, entendeu? Com aquilo que você achar interessante para você. Então, é esse que é a nossa conversa do vídeo de hoje, sobre adaptação daquilo que você já tem dentro de si.
É essa que é a parada, entendeu? Não aquilo que as pessoas te pegam na mão e dizer que tu tem que fazer isso. Não. Aqui a gente conversa sobre adaptação, sobre aquilo que já tem dentro de ti, né? E o que eu falar pra ti, tu pode pegar, que eu acabei de fazer, né? Eu pego o vídeo de outras pessoas e adapto para aquilo que, assim, conversa comigo, né? E conversa com eles também. Então chega aquela, entendeu? Reconciliação. E assim os dois alavancam, né? Porque eu já tô divulgando eles e assim eu tô conversando para me autodesenvolver também. Então essa que é a parada e a chave do vídeo. Valeu, mano. Tamo junto. É nóis.